assunto é um assunto muito bom. E eu queria convidar todos vocês a estarem chegando, que hoje eu vou estar falando sobre a síndrome de Irlen. Quem não conhece vai passar a conhecer. E quem sabe não vai ter uma grande surpresa sobre isso, né? Porque 15% da população mundial tem essa síndrome, 0,5% dessa população não sabe, tiver o diagnóstico, e o resto tá batendo cabeça no mundo sem saber que pode ter essa síndrome. Já pensou? Que coisa louca? E aí eu preparei um material maravilhoso, né? Fui atrás dos meus guardados, fui juntando, entre eles eu tô trazendo um PowerPoint pra gente dar uma olhada, né, uns slides, a gente dá uma olhada. Bom dia, Lobinho! Tudo bem, Daniel? Vamos chegando, vamos já curtindo, né? E já vamos chamando o pessoal para chegar mais pertinho. Rogério, bom dia! Então, gente, todo dia, 7h30 da manhã. E hoje, em especial, eu vou estar falando sobre o meu probleminha, né? O que é a síndrome de Irlen que eu falo tanto? Como que ela atinge 15% da população? Que coisa é essa que tantas pessoas não sabem nem o que é? Então é isso, eu vou estar trazendo isso para nós. Quem tiver na barra de rolagem, quiser fazer pergunta, fiquem à vontade. Eu vou estar respondendo com todo o carinho do mundo. Principalmente quem é da comunidade Irlen, né? Normalmente eles sabem que se entrar em contato comigo, normalmente eu respondo tudo que eu puder responder. Eu coloco para fora e falo mesmo. Não guardo muito comigo, não. Porque eu acredito numa coisa. Quando a gente divide com as pessoas, né? Condivide com as pessoas o que a gente está vivendo, a probabilidade do outro poder se descobrir nisso e resolver um monte de outros problemas é enorme. Então, por esse motivo, hoje nós vamos começar falando sobre a Irlen, né? E falar sobre esse assunto que me encanta. Se eu pudesse, eu passava o dia inteiro falando sobre Irlen. Não vou mentir, não. Porque foi uma coisa muito interessante. E eu vou começar falando... Olá! Então, vou começar me apresentando direitinho, né? Eu sou Josiane, sou psicóloga, né? Oi, Andréia, obrigada, Andréia. Depois, no final da live, eu vou voltar seguindo todo mundo, tá, gente? Oi, Ana Elis, bom dia! Gente, juro pra vocês, quem começar a me seguir agora, eu volto seguindo depois, tá bom? Principalmente que eu gosto de abrir essa coisa da gente poder conversar, né? Das pessoas poderem entrar em contato comigo, aquela coisa toda, então eu sempre retorno pra gente se tornar amigos. Oi, cavaleiro, bom dia! Gente, tá todo mundo chegando. Gente, hoje essa live vai pegar fogo, porque o assunto é legal. Então, eu vou começar contando para vocês como é que eu descobri a Irlen. Meu filho, né? Era uma criança normal como qualquer outra, né? Brincalhão, carinhoso e tal, aquela coisa. Enfim, para mim ele não tinha problema nenhum. O problema começou quando ele foi para a escola. E os professores começaram a perceber que o Rafael não conseguia adquirir a leitura. Eles apresentavam as letrinhas e o Rafael não conseguia guardar a informação. E aí a gente começou a procurar. Aí ele teve diagnóstico de tudo quanto é coisa que vocês possam imaginar. Transtorno de comportamento, teve transtorno de comportamento TOD, porque ele ficava brigando com as pessoas, porque ele não queria, né? Tipo assim, não é que ele não queria. O que acontecia? Ele não conseguia. Ele falava exatamente essa palavra. Eu não consigo. Eu não consigo. E aí, ele ficou com isso. Gente, depois que a gente descobriu qual era o problema dele, ele ficou um tempão com esse não consigo nele pra gente poder resolver, gente. Pensa. Aí, quando ele tava com
7 para 8 anos, ele recebeu um diagnóstico. Esse diagnóstico me arrebentou o coração de que ele tinha dislexia severa e que ele jamais aprenderia a ler. Vocês compreendem o grau do desespero da mãe que tinha 2 faculdades e que o filho não iria aprender a ler. Aquilo arrasou comigo. Chorei horrores. Eu chorava de soluçar. Vocês não têm noção. Meu filho não iria aprender a ler. E aí, aconteceu uma coisa. Deus às vezes escuta as nossas lágrimas, né? Eu sempre digo isso. Deus escuta as nossas lágrimas. Na vida da gente, Deus colocou uma médica que tinha ido para um congresso. E nesse congresso, ela ouviu falar que existia um óculos que ajudava quem tinha dislexia a aprender a ler. Aí eu falei assim, bem, tem um caminho. Aí eu fui atrás dessa médica, né, em Belo Horizonte, doutora Márcia Guimarães e doutor Ricardo Guimarães, que eu vou ser, assim, eternamente gratos a eles. Podem falar o que quiser deles, mas eu tenho eterna gratidão a eles. Por terem trazido o tratamento para o Brasil, por terem lutado pelos IRLENs até hoje. A comunidade IRLEN no Brasil é enorme, vocês não têm noção. Quem não convida de ir com eles, vocês não têm noção. Tem muita gente. E aí, que tal o X da questão? Eu levei meu filho lá, meu filho passou a usar o óculos. Aí eu descobri que ele não tinha dislexia, porque dislexia é uma coisa, IRLEN é outra, totalmente diferente. Aí eu aprendi isso também. E aí, Rafael, com 15 dias, ele aprendeu a ler e escrever. Com 1 mês, ele fez a primeira prova dele escrita. Tudo bem, com um monte de erro de português, concordo. Mas ele fez a primeira prova dele escrita, sem necessidade de um transcritor. Hoje em dia, meu filho faz 2º grau, ele é um menino muito saudável, alegre, autônomo. Tem os outros probleminhas dele que eu vou estar falando aqui também durante a minha exposição hoje sobre o assunto. Mas, gente, o que eu posso dizer para vocês? Falar sobre IRLEN para mim é a coisa mais importante que vocês possam imaginar. Isso é caro demais para mim. Sabe, pro meu coração. Então eu espero que vocês possam estar bebendo um pouquinho dessa água que eu tomo quase todo dia, né? E vocês convivem comigo, né? Uma IRLEN, né? Que tá de óculos escuro, independente do dia e da hora, independente de como tá o nosso dia. Então vamos lá. Já vamos começar logo, né? Que já tem 10 minutos que eu tô aqui jogando papo furado, então vamos lá. Vamos olhar uns slides que eu trouxe, só para a gente começar a pensar sobre a IRLEN, né? O que é o processo de aprendizado? Então, vamos lá. O que é o processo de aprendizado? Da visão e aprendizagem. Vamos ver esse slide aqui. Com licença, deixa eu virar aqui. Vocês acham que eu não preparei o negócio direitinho? Preparei, virei. Opa, tá dando para ver? Tá dando para ver aí, gente? Espero que esteja dando para ver. Então, visão e aprendizado. Nossa interação com o ambiente se faz através de 5 sentidos. Então, né? Visão, audição, tato, olfato e paladar. Então, para a gente aprender, a gente tem que ter esses 5 sentidos bem calibradinho. Porque se qualquer um desses aí não estiver funcionando direito, aí nós vamos ter problema. 80% da informação do ambiente é recebida por onde? Pelo visual. Ontem, quem assistiu a live de ontem, eu contei que a gente aprende a falar porque a gente vê, não porque a gente escuta. Olha que loucura, né? Na realidade, também porque a gente escuta, mas desta informação que a gente aprende para falar, 80 a 85% é vinda da visão.
A gente aprende a falar porque a gente olha para quem está falando com a gente e a gente imita a boca. Então, os déficits de processamento visual terá impacto de modo como aprendemos. Então, se eu não enxergo bem, isso vai impactar diretamente sobre o aprendizado. Seja ele o aprendizado da escrita, seja ele no processo de aprendizado da fala, como eu falei ontem. A atuação do oftalmologista pode potencializar o aprendizado. E o que é uma visão normal? Opa! Juiz de Fora está aqui presente. Bem-vindo! Espero que você esteja gostando da minha colocação, Josi. Bem-vinda! Então, vamos lá, gente. Eu tô aqui com duas coisas, talvez eu não vou estar sabendo olhar os dois, tá? Mas eu vou estar... Sempre quando eu puder, eu posso dar uma voltinha na barra de rolagem. Gente, se quiserem colocar pergunta, pode colocar. Então, a visão normal, ela é considerada 20/20, que tá ali. Só que ocorre o seguinte, tem pessoas que vão ter a visão 20/20, que é o normal. Vai ter pessoas que vai ter a visão subnormal, que é o meu caso. Eu também tenho visão subnormal. Eu tenho hipermetropia, astigmatismo e miopia. O meu óculos, ele é multifocal. Ele é para perto, para longe e para os entortos do estigmatismo. Mas o meu filho, que também é Irling, ele tem uma visão que ele chama de visão absoluta, que é a chamada visão 16/16. Então, na visão 16/16, ele enxerga mais do que todo mundo. O problema da visão dele é o quê? É que ele não processa a visão por causa da Irling. Entende? E aí a gente vai compreender isso mais pra frente. Será que os dados é suficiente? É uma pergunta. Você pode ter uma visão 20/20, mas pode ter Irling. E aí vai estar vendo tudo torto do mesmo jeito. Então, vamos lá, continuando. Então, a avaliação, essa avaliação que nós temos aqui, tá vendo, ó? Que todo mundo faz, será que ela é suficiente? Às vezes não. Por quê? Porque nessa avaliação aqui, ele não testa a leitura. Como a gente vai ver? Ele testa se você tá vendo ou não. Ah, eu tô vendo o E, eu tô vendo o F, eu tô vendo o P, eu tô vendo o T, O, Z, né? Falando nisso, de baixo aqui, abaixo do 8 eu não vejo mais não. Enfim, eu tô aqui, ó. Beleza? Eu tô vendo. Mas será que eu consigo ler? Será que meu cérebro tá pegando e fazendo a leitura correta? Entende? Então, existe, porque o que acontece? Para a gente ler, é um movimento muito, é você olhar para uma coisa que você vai ter que fixar os olhos. Deixa eu voltar a visão para mim, para mim poder estar explicando para vocês. Quando você lê, você fixa os olhos. E esse movimento, ele tem que ser sincrônico. Ok? Então, tem pessoas que podem estar vendo, mas o movimento dos olhos não é sincrônico. Então, o que acontece? Quando vai ler, um olho vai para cá e o outro para cá. Aí não tem a sincronização. Então, você vai ter dificuldade de visão, dificuldade de ler. Para você ler, além de ter um movimento sincrônico dos olhos, porque essa junção dos olhos aqui para ler, ela não é normal, porque nós nascemos para enxergar amplo e não fixo, certo? Convergente. Então, isso é um aprendizado, né? Então, tem criança que não é sincrônico esse movimento. Então, o que vai acontecer? Vai ter dificuldade de leitura. Pode estar tendo, mas não vai conseguir ler. Percebe qual é a profundidade da coisa? Então, você pode ter um indivíduo que enxerga, mas não consegue processar. Que enxerga, mas não consegue firmar as vistas o tempo suficiente para poder ler. E isso
requer o quê? Treinamento, requer atenção, requer muitas coisas diferentes. Então, a leitura necessita avaliação dinâmica associada às habilidades isoladas e em conjunto. Então, uma anamnese multidisciplinar. Beleza? Então, às vezes a gente tem que ver que o olho tá bom, que seria um hardware, né? Agora, e o software que tá no cérebro? Será que tá bom? Será que tá enxergando direito? Aí nós vamos ter a coisa, né? Se o aluno tá tendo, a criança, enfim, tá tendo o aprendizado necessário. Então, eu vou apresentar aqui algumas... volta. Eu vou apresentar aqui algumas coisas que a gente tem que estar atento nesse processo. Vou virar para lá de novo a câmera. Então, dificuldades específicas voltadas à leitura. Então, a gente tem a dislexia, né? A dislexia, ela ocorre no cérebro também. Por quê? Porque duas áreas do cérebro, elas não conseguem se comunicar. Que seria Broca e Wernicke. Broca, ele é responsável pelas imagens e Wernicke pelos nomes. A pessoa que tem dislexia não consegue unir os dois. Ok? A informação vista com a informação do nome daquela informação que ele vê. Então, ele vê uma árvore, ele não consegue captar como se escreve árvore, que está em Wernicke. Ok? Dificuldades de audição, aí outras causas que podem causar, né, problemas de aprendizado. Dificuldade de audição, falta de conhecimento da língua. Por exemplo, o meu aluno, a minha criança, o meu adulto, ele fala inglês e não fala português. Então, aí ele vem estudar aqui, ele vai ter dificuldade de aprendizado. Por quê? Porque ele não sabe a língua, ele não sabe o código, né? Falta de oportunidade, ou seja, pessoas que têm pessoas que elas têm todo o neurológico normal, o cognitivo dela normal, só que ela não teve oportunidade, né? Então ela não desenvolve, ela não cresce, né? Doenças neurológicas como rebaixamento das habilidades de reconhecer letras ou associar sons a palavras, né? Então, crianças que tiveram anóxia de Parta, por exemplo, elas podem ter dificuldade de aprendizado, ok? Ou baixa inteligência. Aí já não é o caso das anóxias de Parta, são pessoas que vêm com QI um pouco rebaixado. E aí elas vão ter dificuldade de aprendizado, ok? Então, o que é a síndrome de Irlen? Olha que legal, gente. Esse aqui eu acho assim o máximo. A gente enxerga em espectro de luz, tá vendo? Ó, tem a parte não visível, né? E tem a parte aqui, ó, visível das cores, tá vendo ali? O problema do Irlen está exatamente nesse espectro aqui, tá vendo? Colorido. Algumas cores dessa aí vão fazer mal pro Irlen. E vai fazer com que ele não enxergue direito. Ele não processa... Não é que ele não processa a visão, ele não processa as ondas de luz. Então, dependendo da onda de luz... Por exemplo, quer ver uma coisa, gente? Vocês querem me deixar com dor de cabeça? Cara, vocês querem me deixar com dor de cabeça, você botar pra mim uma luz em tons em vermelho. Certo? Essas tons aqui vermelhados, gente, eu fico com uma dor de cabeça tão aguda que vocês não têm noção, entendeu? Até mesmo com óculos, dependendo de como está a intensidade do vermelho, ele não dá conta para mim de filtrar o suficiente do vermelho. E eu tenho dor de cabeça. Enjoo, dor de cabeça é bem comum comigo, principalmente por causa dos tons vermelhos. Entendeu? Então, é o espectro aqui. Então, o Irlen vai ter problemas com o espectro daqui, ok? Com o espectro de luz. Então, qual o tipo de luz que pode dar problema? O que vai dar menos problema é os de luz natural. Menos, não tô dizendo 100% sem problema, tá, galera? Mas é o que vai dar menos probleminha. Porque os demais, que são as lâmpadas fluorescentes e tal, elas dão
muito problema. Já falei sobre esse assunto, até mesmo em relação ao sono, né? Quando eu falei aqui sobre a gente ter luzes mais amareladas para poder fazer os ambientes ficarem mais confortáveis, né? Eu já falei sobre isso, tá? Enfim, então, o distúrbio do aprendizado do Early, ele tá relacionado, então, aqui, à luz ambiental. Então, ele vai procurar o quê? Vamos lá, deixa eu voltar aqui para nós, para mim de novo, para vocês olharem a minha carinha bonita. Então, ele vai pegar o quê, né? Eu vou ter a seguinte situação. O Early, ele, quando você manda um Early, por exemplo, estudar, ele não vai procurar o lugar mais iluminado da casa. Ele vai pegar sempre o lugar de penumbra da casa. É aquela história, né? Menino, você não é vagalume! Essas coisas são ótimas. Por acaso você acha que seu nariz é de... Qual que é aquele? Rudolf, né? Aquele rena do Papai Noel, né? O Rudolf. Você tem luz no nariz? Enfim, os apelidos e as piadas com crianças Earlings em relação a isso são muito, muito, muito altos. Por quê? Porque ele pega... Você manda ele estudar, ele vai estudar em lugares de penumbra, normalmente. E o esforço é tanto que normalmente você vai pegar ele dormindo logo depois. Porque o esforço que ele faz é agudo. E aí que tá. Existe, aí você vai falar assim, mas como que meu filho pegou essa gripe? Não é viral, já vou avisando. É uma situação genética. A criança Early, o adulto Early, nasceu assim. Ele é Early a vida inteira, desde o dia do nascimento. E é muito comum crianças Early, na presença da luz, chorar desesperadamente, num estresse que você não consegue controlar, ok? E aí, quando você desliga a luz ou deixa uma luz assim, penumbra no quarto, a criança relaxa. E até dorme. Então, os pais de Early normalmente falam assim, que a criança, desde pequenininha, neném, você consegue descobrir que ele é um Early. Por causa desses detalhes. Ele só relaxa na penumbra. São crianças que raramente dormem de dia. Se você não fizer o quarto ficar para lá do escuro. São crianças que elas apresentam uma energia muito grande na frente do sol, da luz. Elas ficam extremamente agitadas. Normalmente elas tendem a ter muita dor de cabeça. E isso às vezes não tem muita explicação do porquê, né? E a explicação é essa. A luz, né? Então, as manifestações são extremamente variadas, né? Intermitentes, ok? E afeta ambos os sexos. Você não pode, a gente ainda não tem um parâmetro se mais homem ou mais mulher tem isso aí. Porque normalmente é assim, você descobre no filho, você vai descobrir ou na mãe ou no pai a mesma coisa. E às vezes você vai descobrir vários outros indivíduos na mesma família com o mesmo problema. Ok? Na minha família, atualmente, que está fazendo tratamento direitinho, sou eu e meu filho, né? Mas eu e minha irmã, a gente já detectou mais ou menos mais uns 8 Earlings na família. Alguns não querem fazer o tratamento, dizem que já estão velhos e que não vão ficar mexendo com essas coisas. Né? Cada um com o seu cada um. Mas a gente tem muita gente na família que tem esse problema, tá bom? Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Ah, tá. Esse aqui é legal. Eu vou mostrar para vocês. A população que pode ser afetada são essas aí. De 12 a 14% da população em geral. Ou seja, a população em geral que eles dizem é aquela pessoal que normal, entre muitas grandes aspas, que às vezes não tem nem ideia que possa ter a Early, tá bom? Às vezes são pessoas que
Na família não tem ninguém que apresente esse caso, tá? Que pode acontecer também de não ser transmitido geneticamente, só um acidente genético. Então, de 12 a 14% da população. 46% da população que apresenta déficit de aprendizado e leitura. Então, quando se faz o teste do porquê que a pessoa gagueja tanto, eu vou contar depois como que era a minha leitura quando eu era, antes de eu descobrir que eu sou Early, né? Ainda não melhorei muito não. 33% dos casos de TDAH, dislexia e comportamentais, ou seja, autistas podem ter Early, ok? TDAH pode ter Early. Às vezes, quando se faz o tratamento do Early, o TDAH consegue melhorar muito, melhorar a atenção muito, 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 muito. Dislexia. Tem pessoas que têm dislexia e Early, tá? E tem pessoas que só têm o Early. Mas o problema de aprendizagem de leitura é o mesmo. Então, às vezes, quando você faz o teste de Early numa pessoa que já tem diagnóstico de dislexia, às vezes ele pode ser só um Early. Então, usando o óculos vai resolver os problemas, ok? Autista, não vou dizer que todos os autistas são Early, apesar de você ter 2 aqui em casa nessa situação, mas quando a gente consegue resolver alguns problemas em relação à hipersensibilidade que no Early a gente tem, a gente consegue resolver alguns probleminhas que acontecem no autismo. É bem interessante. Então, verificar se seu filho autista tem Early é bem legal, tá? É bem legal. 55% dos indivíduos que têm traumatismo craniano, né, concussão e lesões, enfim, que bateu a cabeça em algum lugar, né? E autismos, problemas médicos, visuais, interações medicamentosas. Algumas pessoas que tomam alguns tipos de remédio podem ter alguns efeitos muito parecidos com o Early, tá? Não é que tá com o Early. Ele tomou um medicamento e começou a apresentar o Early. Beleza? Vamos seguir. O que o Early apresenta? Fotossensibilidade. Ele não tem aquela fobia, né, à luz. Ele tem fotossensibilidade, tá? Às vezes ele consegue ficar em alguns ambientes luminosos sem algum problema, porque quem tem fobia, ele vai ter problema o tempo todo, entendeu? Mas no caso do Early, não. Ele tem uma fotossensibilidade em alguns lugares. Dificuldade de leitura, restrição do campo visual. Eu vou ensinar vocês agora, neste instante, fazer o teste em casa de restrição de campo de periférico, que é facinho fazer, tá? Quando eu aprendi, cara, eu achei o máximo. Tem um teste mais específico em hospital, mas dá pra gente saber se a gente tem restrição de visão em casa também. Aí é bom procurar um médico, né, se descobrir isso, né? Oi, gente! Tem tanta gente nova hoje na minha live hoje que eu tô até encantada. Mas vamos lá! Espero que vocês estejam gostando do assunto. Dificuldade de manter a atenção e, na realidade, a gente tem dificuldade de manter... Oi, Vilza, bom dia! A gente tem dificuldade de manter... Consuelita, bom dia também! Às vezes a gente tem dificuldade de manter a atenção, tá? E essa dificuldade de manter a atenção é uma dificuldade muito aguda, tá? E muita dor de cabeça, galera. Vocês não têm noção da quantidade de dor de cabeça que a gente sente, né? Outros sintomas também que são recorrentes na galera Early. Lacrimejamento, o olho vive lacrimejando, prurido ocular e ardência, aqueles olhos vermelhos, né? A criança tende muito a ficar esfregando os olhos, porque às vezes embaça tudo e ele acha que se esfregar os olhos vão melhorar. Tampar e fazer sombra. Aquele seu aluno que vive querendo usar boné. Olha, gente, me dá dó quando o pessoal fala assim, arranca o boné. Me dá vontade de chorar. Porque às vezes o aluno que usa boné
o aluno que fica se tampando, aquelas meninas de cabelo muito comprido que ela joga o cabelo em cima do livro. Ela não está escondendo de você o que ela está fazendo. Na realidade, ela está tentando criar um ambiente para ela poder estudar. É terrível, né? Apertar e piscar os olhos excessivamente, balançar e tombar a cabeça, ficar procurando uma posição para enxergar como se tivesse até um glaucoma. Gente, é muita atenção que a gente tem que ter. Cansaço após 10 a 15 minutos de leitura. Olha, gente, esse 10 a 15 minutos de leitura, o pessoal acha que é muito, pouco. Tem criança que, dependendo do grau de severidade, com 5 minutos cai dormindo. De tanto esforço que ela tem que fazer para poder ler. O esforço é fora do comum, tá? E preferência de leituras, ó, já tinha falado isso, ó, penumbra, tá vendo? Já tinha falado isso e tá aí nesse slide, tá? Gente, voltando a câmera aqui pra gente poder, né, continuar a conversa. O Irlen, ele tende a ter muito cansaço, né? Como eu falei, aprender a ler é aprender a fazer com o olho, faça algumas coisas que não é muito natural ele fazer, ok? Porque esse aprendizado de leitura, como eu falei, é um aprendizado de você sincronizar os olhinhos, aquela coisa toda. Mas uma criança Irlen, isso é um trabalho descomunal. É uma coisa fora, é super humano poder fazer. Então, com 5, 10 minutos, você vê uma criança desesperada. O máximo que ela consegue fazer, o cérebro dela fazer é isso, ó. Tchau. Acabou, ela vai dormir. Então, gente, às vezes seu filho tá lá, ele não é que ele é preguiçoso. Gente, pela misericórdia do Senhor Jesus, ele não é preguiçoso. Ele simplesmente, ele é uma criança que precisa de atenção. Quer ver um negócio engraçado? Eu nunca entendi isso comigo. E eu vou falar para vocês prestarem atenção nos seus filhos, até em você mesmo. Eu não posso andar de carro. Oi, Josiane? Não posso. É eu entrar no carro, sentar e dormir. Isso se chama a síndrome do bebê, tá? Por quê? A criança pequenininha, o que ela faz? Quando ela tem muito movimento visual, e ela, ó, tá vendo isso aqui, ó? Esse movimento aqui rápido que eu tô fazendo com a minha mão, que fica esse borrão. Então, a criança pequenininha, ela vai fazer o quê? Ela vai pegar, ela vai começar a ver os postes, tudo passando por ela, não é? Daqui a pouquinho ela vai apagar, certo? Por quê? Porque o cérebro dela tá com excesso de informação. Aí, para proteção da criança, o que o cérebro faz? Vamos desligar. Pá, desligou. Aí ele dorme. Pro Irlen, ele chega um momento, lá pelos seus 5 anos mais ou menos, a criança para de fazer isso. Se ela não estiver cansada, ela vai viajar tranquila, como se não era com ela, brincando ali tranquilinha. Só que se ele for um Irlen, ele vai continuar fazendo isso forever, a vida inteira, sabe? Até eu descobri que eu era Irlen, né? Era clássico e todo mundo vivia tirando sarro da minha cara. Todo mundo. Dizendo, não pode entrar num carro que apaga. Né? Mas eu apagava porque meu cérebro falava assim, Josi, cansei, tá? Vamos desligar? Tchau. Ó que situação, tá? Então, movimento demais, leitura, tudo pro Irlen é muito. Porque o cérebro dele é sobrecarregado. Então, vamos lá.
sobrecarregado mesmo, tá, gente? A gente vai ver uma coisa aqui. Quais distorções, e agora que eu quero que vocês vejam isso aqui, e eu queria que o pessoal que tá aqui na barra de rolagem, ou quem tá assistindo fora, gente, o que eu tô mostrando, me responda com todo amor, carinho do mundo. Dá pra ler o que eu acabei de colocar agora? Isso aqui são algumas distorções que você encontra quando você faz teste com os Irlens, né? As letras têm sempre um aurelado, uma segunda letra junto, que dificulta a leitura. O tremido, a letra fica toda tremida, tá vendo? Isso aqui é um efeito. A letra não é tremida. Uma coisa é você pegar uma coisa que já tá tremido, né? Que é o caso que tá aqui. Outra coisa é você pegar um negócio que tá escrito igual esse distorção visuais aqui em cima e ela ficar desse jeito que tá aqui, tá vendo? É o que acontece com os Irlings. Outro caso, esse rios aqui é o que? Você vai ler um texto e ele começa a se separar em pontos onde não tem separação. Então fica impossível você ler um texto, tá? Olha que loucura. Esse aqui era o do meu filho quando ele tentava aprender a ler. Percebe? O Rafael ainda era mais complicado porque ele fazia esse ondas, junto com esse ondas ele fazia um 3D. Então a letra, além de ficar em ondas, ela saía do papel. Vai. Ai, gente, que susto que eu tomei agora. Minha live simplesmente caiu. E sumiu, mas gente do céu. Tô de volta. Ai, estão me ouvindo, gente? Nossa. Vamos voltar aqui, né? Ai, que susto. Meu coração tá em tique, 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 tique. Tô no meio da explicação, de repente cai tudo? Misericórdia. Gente, vocês estão me ouvindo? Ai, gente, me desculpa. A conexão minha caiu. De repente eu não conseguia voltar, quase que eu infarto aqui do lado de cá, né? Mas tudo bem, estamos aí de volta. E aí, gente, vocês estão gostando do assunto? É porque eu gosto muito do assunto, pensa que meu coração não faz, né? Então vou voltar nós aqui. Ai, obrigada, Sônia, que bom que vocês estão gostando. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem me perguntar, tá? Ai, gente, obrigado pelos compartilhamentos. Ai... Um minuto pro meu coração voltar. Esse susto, né? Ai, desagradável. Me deu um calorão. E olha que eu tô com o ar-condicionado ligado, porque eu tava muito agitada. Eu falei assim, vou ligar o ar-condicionado pra me deixar mais calminha. Então, aonde que eu tava mesmo, gente, que eu me perdi? Se vocês puderem me falar até onde vocês pegaram, porque eu não sei que horas que a minha conexão caiu do jeito que caiu. Eu tava falando de quê? Eu tava falando das pessoas que têm dificuldade, né? Não é isso? Se vocês puderem me dar um retornozinho. As pessoas que têm dificuldade com... Me chama? As pessoas que têm dificuldade com o ambiente, né? Que a gente se bate muito, aquela coisa toda. Então, o Irlen, ele tem essa coisa de não ter noção de onde estão os objetos. Então, ele vai se bater, ele vai ter dificuldade de observar onde que estão os seus objetos, né? Aí, vamos seguir em frente. Obrigado, gente, que vocês estão voltando. Mil desculpa pelo transtorno de ter caído a conexão, tá, gente? Mas voltou. É dessas coisas que acontecem na vida da gente que a gente nunca sabe, né? Enfim, mas seguindo em frente. Então, olha que legal esse slide aqui mostrando o que é a realidade de um Irlen. Olha só, gente, é muito boa. Essa aqui é pra gente rir um pouquinho. E eu me acalmar, lógico, né? Mas essa aqui é a realidade do Irlen. Essa aqui é a realidade diária de um Irlen. Olha só. Vão lá?
Ali. Aqui. Vamos lá. A gente tem ali, ó. Então o Irlen vai ter dificuldade de quê? De subir escada, de verificar se os lugares estão seguros para ele pisar. Olha a situação desse carro, gente. Quando eu vi isso aqui, eu morreria se eu fizesse uma coisa desse com um carro. Eu morreria. Eu acho que eu teria um ataque. Eu acho que é por isso que eu não quero mais dirigir na vida. Tenho dificuldade de leitura. Olha, gente, apesar de eu gostar muito de leitura, tá? Eu li muito livro na minha vida. Para quem tem dificuldade de leitura, como eu tenho, eu li muito livro. E um dia eu falo para vocês os livros que eu já li. Olha, derrubar copo, entende? Dificuldade de entender piada. É uma coisa terrível também que a gente tem. A gente sempre ri depois. Dificuldade de aprender a andar de bicicleta. Então, que a pessoa que fala assim, mas eu nunca consegui aprender a andar de bicicleta. Opa, né? Chamar atenção desse detalhe. Olha como que é uma pessoa que enxerga normal para uma pessoa que enxerga Irlen. Percebe que dá para fazer o teste? Lembra que eu falei que aquele teste da letrinha não mostra a realidade do sujeito? Olha só, tá meio amanhecido. Aí o médico fala assim, você tá enxergando? Aí o que o cara fala? Sim. Então me fala as letras. Aí ele vai lá, R, H, S, D, K. Entende? Ele fala. Por quê? Porque ele tá enxergando. Só que, olha como que tá lavado. Olha a situação. Essa aqui é um ambiente normal. Olha como que o Irlen enxerga um ambiente estourado, né? Que a gente chama, quando a gente tira foto e fica com essa cor aqui, os fotógrafos chamam de foto estourada. Porque teve muita entrada de luz. E é assim que o Irlen enxerga. Você imagina um cérebro recebendo a quantidade de luz que está recebendo. Né? Eu enxergo assim, ó. Desse jeito aqui, sem os meus óculos. Sempre tudo em movimento, sempre tudo com o que é reto, ó. Esse efeito de água aqui mostra bem a realidade do Irlen, tá vendo? As linhas retas, elas estão tortas. Essa distorção aqui, olha, tá paralelo, tá vendo? É uma paralela, mas ele sempre vai ter essa visão fazendo esse túnel. Isso aqui para dirigir, gente, dá uma sensação muito, muito ruim. Por quê? Porque a gente sempre acha que os carros vão bater na gente por aqui ou a gente tá saindo pelo acostamento. Tá? Eu tenho essa distorção aqui. Então, né? Esse aqui é uma outra distorção. Lembra que eu falei que as coisas podem ficar pior? Eu tenho dó de quem tem essa distorção aqui. Eu não tenho. Mas tem gente que tem. Olha que legal. Isso aqui é uma demonstração de como alguns Irlens enxergam os ambientes distorcidos, né? Essa fachada deve ser muito bonita, né? Mas olha só a situação. A gente fala que Salvador Dalí provavelmente era Irlen, por causa da possibilidade que ele tem de enxergar essas coisas nesse jeito, de criar esses tipos de desenho, tá? Pablo Picasso também. Então, quais comorbidades que a gente pode ter ligadas ao Irlen? Dislexia, TDAH, questões oftalmológicas. No caso, eu tenho problema de visão oftalmológica de verdade, né? Tem estigmatismo, hipermetropia e miopia. Mas tem algumas pessoas que são Irlens e elas têm baixa visão, apresentam baixa visão, e quando passam a usar o óculos, o problema de baixa visão dela normalmente pode sumir, tá? Traumatismo craniano, tumor, né? Transtornos comportamentais. O meu filho, ele apresentava de transtorno comportamental TOD. Quem conhece o TOD sabe que uma criança com TOD é terrível, né, gente? É uma criança que é muito difícil você colocar regra, é uma criança muito difícil. Mas no caso do Rafael, ele tinha TOD, ele apresentava o TOD como forma de defesa
por uma situação que ele está se sentindo agredido, tá? Síndrome do pânico. Eu tive síndrome do pânico por causa da Irlen, tá? Você vai ver no ambiente, o ambiente tá sempre te agredindo. Você não sabe o que tá te agredindo, entende? Então, aos poucos, você passa a ter síndrome do pânico, tá? Entre outras doenças de transtornos psiquiátricos. Entre esses transtornos psiquiátricos, apesar de ser muito controverso o que eu vou dizer aqui, a esquizofrenia, tá bom? Então, na leitura, nós vamos ter, nas dificuldades de leitura, nós vamos ter a pessoa vai saltar letras, palavras, linhas inteiras. Então, você tenta ler um texto e você vai ler 2, 3 vezes o mesmo parágrafo para poder conseguir alcançar o resultado final de compreensão dessa palavra, desse texto, né? Perda frequente do local. A pessoa tem que ficar sempre com o dedinho acompanhando a leitura, né? Lentidão. Vai demorar muito ler. Por exemplo, eu leio, adoro ler livros, mas normalmente um livro que uma pessoa leria com, sei lá, 1 dia e meio, eu demoro 1 mês, 2 meses para ler, né? Baixa compreensão. Você lê e não entende o que você leu. Porque a força que você fez para você ler foi tão grande que não sobrou nada para você compreender. Ó que doideira, gente. Necessita de parar para descanso. Ou seja, você lê e no meio da leitura você começa a dar aquelas paradinhas para descansar. Aí, por outro lado, você tem uma agitação. Essa agitação, às vezes, pode estar, ser confundida com TDAH, tá bom? E, normalmente, uma criança Irlen que apresenta uma agitação e a agitação não é realmente TDAH, que é essa transtorno de e déficit de atenção, né? Que dessa coisa de deixar ele muito agitado. Às vezes você dá o medicamento para a criança e esse medicamento dá rebote. Ou seja, faz o efeito contrário. No lugar de acalmar, deixa ela mais agitada ainda. Esforço para terminar uma tarefa. Normalmente, a galera que tem síndrome de Irlen adora uma procrastinação, deixar as coisas meio para depois. Por quê? Porque o esforço que ela faz em determinado momento é muito maior do que ela conseguiria resolver, tá? Vai ter muita depressão, frustração e pode levar a ser uma pessoa agressiva por causa do Irlen. Tem baixa autoestima. Os Irlens, eles de tanto levar pancada da vida, por não conseguir fazer certas coisas, ele vai ter uma baixa autoestima, ele vai achar que é sempre uma pessoa incapaz, né? E ele vai se sentir sempre com uma inabilidade social, entende? Então, o Irlen, ele é um indivíduo que, no contexto geral da coisa, ele sempre, por exemplo, o Irlen sempre vai fazer uma gafe, ou derruba um copo, ou não sei o que lá, ele sempre vai estar fazendo uma gafe. Então, nessa situação das gafes, esse indivíduo, ele sofre muito, né? Então, ser Irlen... Oi, Edna! Bom dia, gente. Desculpa ter caído a conexão aquela hora, eu não sei o que aconteceu. Neuza, bom dia, bem-vindos. Então, gente, é muito frustrante pro Irlen que ele, por exemplo, queira aprender a andar de bicicleta e não consegue. Por que fulano consegue e eu não? O que eu tenho que eu não consigo? Então, eu quero tocar um violão e não consigo. Eu quero, sabe? É muita coisa que às vezes a criança deseja, o adolescente deseja, o adulto deseja e não consegue. Então, essa frustração, essa baixa autoestima de não se reconhecer no espaço. Eu vou falar uma coisa para vocês. Hoje, a pessoa eu recebi meu diagnóstico de síndrome de Irlen
Quando eu tava com 40 anos, eu tô com 46. Eu garanto para vocês que depois do meu diagnóstico, eu passei por vários processos, né? De auto-reconhecimento, de auto-entendimento, de um monte de coisa. E eu garanto para vocês uma coisa. Eu tinha uma baixa autoestima que dava até dó. Eu era muito inteligente, sempre fui muito inteligente. Mas como botar para fora o que tá aqui, se nem escrever direito eu consigo? Como colocar o que tá aqui, que eu aprendi para fora, se eu não conseguia controlar minhas emoções? Como atender uma pessoa se eu tinha dificuldade comigo mesmo? Então, sendo psicóloga, eu me colocava sempre em xeque. Olha que situação. É triste. Entende? É desumano pensar que uma pessoa pode viver desse jeito. Mas não tô falando de pena de mim, não. Eu tô falando de pena de tantos outros. Assim, se é 15% da população mundial, vocês imaginam quem são essas pessoas, né? Então, seguindo. A pessoa vai ter, entre outras muitas coisas, que você pode observar no caderno do teu filho. Ok? No caderno do teu filho. Aquele menino que começou a aprender a ler, você pode prestar atenção nisso, tá bom? Ele vai ter espaçamento irregular, as letras do tamanho muito variável. A tendência da letra não é ser pequena, as letras ficam gigantes. Teve um caso que eu tive a oportunidade de ver que a criança escrevia em 3 linhas. Fora a força que o Irlen faz sobre o papel. Você pega assim, você dá para ler em braille a parte de trás do papel. Isso assim, na 4ª página, tá? Você puxa a 4ª página e você lê da primeira, em braille. De tanta força que ele faz. Por quê? Porque ele tá enxergando fraco. Então ele tá querendo fazer que a tinta fique mais forte para ele poder enxergar. Olha que doideira, né? Dor de cabeça, dor de estômago e fadiga. Sempre essas coisas acompanham as pessoas que têm Irlen, ok? O que não existe no Irlen? Aí a gente já vai entender uma coisa. Que esse Irlen provavelmente tem outra coisa. Eu sempre falo o seguinte. Um problema não vem sozinho. Eu não vou usar a expressão que eu uso, porque normalmente tem gente que não gosta. Já levei um esporro danado por causa disso. Eu falo assim, uma pereba não vem sozinha, sempre vem em conjunto. Então, o que não vai existir no Irlen? Ele não é prolixo, porque o cognitivo dele tá normal. Aí que tá, eu sou prolixa. Então, além de Irlen, então tinha uma outra coisa. O Irlen, normalmente, ele não é impulsivo. Entende? Já no meu caso, eu sou bastante impulsivo. Ui, peraí, mas você não é Irlen? Ah, calma aí que nós vamos chegar lá. E falta de controle. Eu tenho essas faltas de controle normalmente. E aí, o que acontece? Eu, além de Irlen, eu sou autista! Não falei? Então, o que acontece? Você pode descobrir que seu filho é Irlen e pode ter a boa descoberta de que ele também tem outras coisas junto. Mas isso não é ruim. Brinquei agora? Brinquei. Mas isso não é ruim. Isso quer dizer que você está sendo uma pessoa que está querendo tudo de bom para o seu filho. Ou você está sendo uma pessoa que está procurando se amar muito e quer se descobrir por completo como pessoa. Eu vou dizer uma coisa para vocês. O Irlen, e aí eu vou estar fechando aqui, né? O Irlen, como
todas as outras síndromes e transtornos que podem acontecer, é uma parte importante do indivíduo. E se você não vai atrás, esse indivíduo vai estar sempre manco. Oi, Leila! Bem-vinda! E obrigada pelas curtidas. Ele vai ser um indivíduo sempre manco. Descobrir se seu filho tem IRLEM, né? Mostrei aí toda a jornada de como descobrir e tal. Como você vai fazer para descobrir que o indivíduo tem IRLEM? Você vai levar ele no oftalmologista primeiramente para ver se tem acuidade visual normal. Vai levar num screen para ele poder testar, né? E por isso eu vou para testar se ele tem IRLEM ou não. Eu prometi que eu ia ensinar um negócio e simplesmente fugiu. Tá bom, mas eu vou ensinar. Calma, segura as pontas. Que já até passou meu horário aqui. Mas tá bom, vamos lá. Procurar os screeners. Quem são os screeners? São profissionais da área da saúde, médicos, psicólogos, fonoaudiólogos, TOs, enfim, tem um galerão que faz os testes. Tem pedagogo também da área de educação que faz. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão entrar nessa fundação. Vou colocar aqui, gente, ó, aqui, ó. Vou mostrar para vocês, ó. Fundação dos Olhos, do Hospital dos Olhos, Ricardo Guimarães, Belo Horizonte, tá bom? Esse site, ele tem o nome de todos os profissionais do Brasil que estão credenciados para fazer o screener do teu filho. O que é o screener? É um teste inicial para saber se a criança é ou não IRLEM, se o adulto é ou não IRLEM, o adolescente é ou não IRLEM. Ok? A minha irmã é uma das screeners. A minha irmã. Eu não aplico o teste, eu vou explicar por quê. Eu sou psicóloga, né? Poderia aplicar. Ocorre que para mim poder aplicar, eu tenho que passar pelo teste junto com a pessoa. Eu ia me lascar, porque meu IRLEM é muito severo. Então, só de fazer o teste, eu passo mal. Só de acompanhar o teste, eu passo mal. Eu já fiz isso. Já fiquei com a minha irmã fazendo o teste e passei mal. Mesmo usando óculos. Por quê? Porque a pessoa, pro teste, ela é colocada para ler, tal, observar aquela coisa toda. E o screener, ele tem que estar junto, analisando, observando todas as reações da pessoa. Entende? Então, infelizmente, eu não dou conta. Então, a gente tem que saber qual é o nosso limite, né? Então, eu não dou conta para passar. Mas minha irmã, graças ao bom Senhor, ela não tem IRLEM e ela é fera no atendimento. Ela tem um caso de uma menina. Gente, é o caso mais espetacular que minha irmã pegou. Era uma garota, ela era ledora. Olha que situação, hein? Ledora. Estava estudando para medicina. Essa menina já tinha tentado medicina, acho que 2 anos seguidos. Já estava querendo desistir. A minha irmã... Aí ela veio fazer tratamento de depressão com a minha irmã, tal, aquela coisa toda. Minha irmã deu um clique na cabeça dela e falou assim: eu sei qual é o seu caso. Esse ano você passa. Olha o grau do negócio. A minha irmã aplicou o teste, realmente deu positivo para IRLEM. A minha irmã ligou para o Hospital dos Olhos. O Hospital dos Olhos encaixou ela. Ela fez o teste lá, né, os exames, fez o óculos, esse óculos aqui, lindo, maravilhoso. E foi fazer a prova. Ela passou em primeiro lugar. Entendeu?
que foi só acertar o negócio da visão dela, tudo que já estava aqui dentro da cabeça dela fez assim, pra fora. Passou em primeiro lugar, ó. Na realidade, ela passou em 5 faculdades diferentes. Aí ela fez assim, Duni, Te, Salame, Mingue, qual escola que eu quero estudar? Foi assim. Então, gente, o que eu passei nessa live para vocês não foi uma brincadeira, né? Eu trouxe tudo que eu podia trazer. E eu sei que dá certo. Eu tenho experiência aqui dentro da minha casa, eu tenho experiência na minha vida. E é por isso que eu trouxe sobre a síndrome de Ealing para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Né? Eu não trouxe tudo, porque o meu material é gigante. Eu mostrei só o básico do basicão. Né? Que se a gente fosse fazer a live do jeito que eu queria, seria pelo menos umas 4 horas de live, só falando sobre o assunto. Né? Mas eu trouxe o basicão, que ajuda pra caramba. Né? Amanhã é quinta-feira? Hoje é quarta-feira de cinza, né? Amanhã, quinta-feira, 7h30 da manhã, gente. Tá todo mundo convidado para mais um dia de live, mais um dia falando sobre saúde, falando sobre um monte de coisa. Eu espero que vocês tenham gostado desse dia. Eu espero que vocês tenham se divertido com o que eu falei, apesar de ter sido um assunto bem polêmico, bem denso. Não polêmico, mas muito denso, né? Não foi aquele dia de eu contar piada e falar um monte de coisinhas às vezes. Mas eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Tchau!